Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão, nós vamos examinar os limites da atuação negocial coletiva, particularmente quando a eficácia dessas normas extrapola aquilo que seria considerado detidamente como os contratos de trabalho da categoria vinculada. Trata-se do recurso ordinário em ação anulatória 20508, dígito 04 de 2018, cuja ementa traz que a autonomia coletiva dos sindicatos, assegurada pela Carta Magna, abrange a elaboração de normas de natureza coletiva atinentes às condições aplicadas no âmbito das relações bilaterais de trabalho. Observa-se que, ao limitar a base de cálculo da cota prevista no artigo 429 da CLT aos trabalhadores lotados exclusivamente nas atividades administrativas, a norma impugnada trata de matéria que envolve interesse difuso, direito indivisível, em que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, no caso, o interesse de jovens aprendizes. Então, o que se teve nessa situação é uma discussão que tem lugar em outras categorias, mas que particularmente nesse caso, que era empresas de limpeza urbana, se buscou tentar resolver por meio de norma coletiva, do estabelecimento de norma coletiva. Ou seja, que se estipulou nessa norma coletiva, que foi objeto da ação anulatória, uma norma que previa que a base de cálculo para a cota de menores aprendizes, de trabalhadores aprendizes, se aplicaria apenas aos trabalhadores lotados nas atividades administrativas. Essa discussão surge muito particularmente em algumas empresas cuja atividade principal não são permissíveis a menores de idade, ou ainda mesmo por questões regulamentares a menores de determinada idade, como por exemplo são de motoristas de transporte coletivo, que não basta apenas ser maior de 18 anos, mas há necessidade para a obtenção da habilitação específica de uma idade ainda superior. Então, nessa circunstância, não haveria uma possibilidade imediata de ativação desses aprendizes na atividade principal da empresa. E nesse caso, o que se teria? Que a grande quantidade dos trabalhadores de uma empresa de limpeza urbana seriam aqueles que efetivamente se ativem na limpeza da cidade. Entretanto, o que as empresas, pelo menos a alegação que as empresas traziam, era de que se fosse adotado a base de cálculo de todos os trabalhadores, se chegaria num conflito em situações um tanto excessivas, em que boa parte dos aprendizes, o número de aprendizes poderia se igualar ou mesmo superar aqueles demais empregados que se envolvessem nas atividades secundárias da empresa, ou seja, aqueles que não se ativassem, por exemplo, nas tarefas de limpeza urbana, ou como no caso semelhante, na condução ou na condução de veículos de transporte coletivo. O que se entendeu nesse caso é que não compete a autonomia coletiva dos sindicatos, nem ao poder de elaborações de normas autônomas de natureza coletiva, a estipulação de regra que trate especificamente de direitos de interesse difuso, especialmente porque extrapola o âmbito dos contratos de trabalho da categoria. Aqui se estaria envolvendo direito de terceiro, no caso caracterizado como interesse difuso dos potenciais jovens aprendizes, e, consequentemente, essa norma seria passível de anulação, porque se teria extrapolado essa capacidade ou a competência específica do quanto pode ser estipulado em norma coletiva de trabalho, seja convenção coletiva, seja acordo coletivo de trabalho. Essa matéria também surge algumas vezes, como falei, em empresas de transporte coletivo, mas também o TST tem mantido o entendimento de que, ainda nessas situações em que eventualmente não se possa empregar o adolescente aprendiz na atividade principal daquela empresa, a base de cálculo para essa cota do artigo 429 deve levar em consideração todos os empregados daquela empresa. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. Caso tenha surgido alguma dúvida, deixe indicado nos comentários que eu posso responder lá mesmo, ou preparar um vídeo específico para tratar disso. A ementa completa desse guide será logo abaixo aí na descrição do vídeo. Eu peço que você deixe seu like, assine o canal e divulgue esse material
a outras pessoas que possam ter nele interesse. Mais uma vez eu agradeço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!